senhoras e senhores senadores. Primeiro quero agradecer a oportunidade e cumprimentá-lo pela eleição. Nós ainda não nos encontramos, né? E o reforço que o senhor vem fazer a nossa equipe aqui no Senado é extremamente importante. Cumprimentar toda a mesa e, obviamente, registrar a importância dessa audiência pública aqui. Eu olhei aqui para trás, tinha uma senhora chorando ali. E eu acredito que ela não está fazendo nenhum teatro, não. Acho que ela, de fato, está chorando pelo sentimento do abandono histórico que o Estado brasileiro fez com as Forças Armadas, de um modo geral, né? Eu lembro que em 2015, uma PEC que tentava elevar o piso do conjunto dos servidores de carreira jurídica para o teto do STF, e só 17 votos foram contrários, um deles foi o meu. Eu fui o único que subi à tribuna para dizer do equívoco que o Brasil fez e faz com a valorização excessiva das carreiras jurídicas em detrimento das demais carreiras de Estado, e naquele momento eu citei as Forças Armadas. Mas isso, fazer a leitura do processo histórico é bom, mas não resolve. A primeira coisa que eu queria registrar é de que eu acho que o governo, apesar da boa intenção, cometeu um equívoco estratégico com o encaminhamento dessa proposta. Essa proposta, ela não é previdenciária dos militares. Ela é uma proposta de reestruturação de carreira. É uma proposta que não nasceu em função da proposta de reforma da Previdência do Paulo Guedes. Essa proposta de reestruturação, ela está sendo trabalhada há mais de 3 anos. Eu posso dar data. Dia 8 de maio de 2016, eu me reuni com o então chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Essa proposta já estava lá, porque é necessário, sim, a reestruturação de carreira das Forças Armadas. Eu acho que foi um equívoco inaceitável, inclusive, fazer esse encaminhamento como reforma da Previdência dos militares, num discurso de que os militares estariam dando sua cota de sacrifício, gerou aqui na casa uma disputa, né, de posições, às vezes de cunho ideológico, às vezes de cunho político-partidário, mas que contaminou muito o debate necessário da reestruturação de carreira dos militares federais. Eu não consigo enxergar que o PL 1645 faz reforma da Previdência para os militares federais, ainda que estejamos discutindo a alíquota de contribuição e nada mais do que isso. Por quê? Porque a Constituição já se define, não precisa de reforma da Previdência, ou melhor, não precisa de reforma da Constituição para que as Forças Armadas reestruturem sua carreira aqui, seja na perspectiva estatutária, na perspectiva dos direitos, benefícios, das obrigações. Então, para mim já é um equívoco. E acho que realmente, né, feita essa observação, acho que realmente é preciso que o governo reanalise esse projeto naquilo que diz respeito à progressão de carreira, à reestruturação salarial. Eu sou defensor ferrenho da reestruturação. Acho que é um absurdo realmente um general receber menos que um advogado-geral da União, um advogado da União, início de carreira. E o general, pela simples definição, já tem 40 anos de serviço, no mínimo 30. Então, ele está com 30 anos, com uma obrigação territorial extremamente importante, sem nenhum demérito para o advogado, sem nenhum demérito para as carreiras jurídicas que estão por uma estratégia que hoje a mim me parece equivocada, de estabelecer o subsídio, que construiu esse conceito de subsídio, que era para resolver um problema, criou um outro bem maior na minha visão. Mas militares não têm subsídio, são, por definição, de vários níveis hierárquicos, não tem como você fazer uma Forças Armadas com um nível só, com 2 níveis só. Pelo princípio, tem que ter vários níveis. Então, é preciso que o governo, de fato, recolha, inclusive, não vou dizer nem recolher do ponto de vista do encaminhamento, da formalidade, mas que recolha e refaça. E eu sei que isso não é uma discussão que deverá acontecer lá na Secretaria de Previdência, secretário. Essa é uma discussão que está acontecendo no Ministério. Se tivesse ainda a estrutura anterior, seria o Ministério do Planejamento e no Ministério da Defesa, para fazer essa reestruturação da carreira dos militares federais. Mas, dito isso, e aqui apropriando, eu só não ouvi o secretário falar, né, o Flammarion, mas ouvi os demais, e apropio
das análises de conjuntura que foi feito, das defesas, da necessidade, da importância e do caráter de justiça que faz em garantir aos militares um tratamento diferenciado do ponto de vista dos direitos previdenciários. Mas eu quero só levantar, e eu não tenho nenhuma dúvida da boa intenção do governo, do compromisso dele com os militares. Quero dizer aqui, a partir das palavras do coronel Miller, né, que lembrou a Heloísa Arena na sua coerência, e eu trago, então, outra referência também para falar da minha coerência. Eu vou falar da Heloísa Arena e vou falar do próprio Jair Bolsonaro, que até a eleição era radicalmente contra essa reforma da Previdência. Portanto, eu fico com a coerência do Bolsonaro na sua manifestação, nas várias vezes que a reforma da Previdência foi colocada aqui. Então, me colocando já também como um crítico ferrenho desse encaminhamento, dessa forma de se analisar a Previdência no Brasil, conforme já foi dito aqui. Mas eu queria levantar aqui, admitindo a boa intenção, admitindo a boa vontade do governo, no sentido de dar o mesmo tratamento aos militares federais dos militares estaduais, entendendo que o projeto, ainda que eu não considere de previdência dos militares, mas já que veio com esse nome de batismo, que ele, de fato, respeita a essência daquilo que se tem que fazer com os militares, que é o caráter retributivo para os proventos, que é a conta tesouro, que é uma conta administrativa, sem a existência de fundo. Mas, em relação aos militares estaduais, eu não vejo que há possibilidade, a partir da PEC, e aí eu tenho uma divergência com alguns, e aqui eu posso citar o Miller, que tem defendido o texto, eu divirjo de que o texto efetivamente entregue o que se propõe, ou o que está narrado, que é uma isonomia com os militares federais. Para os militares estaduais, não houve a mudança de uma vírgula sequer na Constituição. E está correto, corretíssimo, não pode realmente. Nós não podemos mudar absolutamente nada no artigo 142 e na essência do inciso 10 do 142, do parágrafo 3º do 142, porque ali, de fato, está o limite constitucional para que se possa dar aos militares uma previdência ou um sistema de proteção social com caráter retributivo, como é e deve ser. Mas tem uma séria preocupação com o texto, quando ele reescreve o artigo 42, portanto, em relação aos militares federais não há mudança de uma vírgula, e, no entanto, em relação aos militares estaduais há uma mudança significativa ao reescrever o artigo 42. Acho que nós estamos, inclusive, sendo levado a discutir o status jurídico dos militares, o seu regime jurídico, na verdade, o regime jurídico dos militares estaduais, dividindo competências para legislar sobre regime jurídico, inclusive, na medida que divide o artigo 42 na competência da União e do Estado. Isso me preocupa muito, acho que, na minha visão, é um equívoco, acho que até fere o Pacto Federativo, mas, mais preocupante do que isso, é a regra de transição que o texto está colocando. O texto traz a competência privativa da União em legislar sobre inatividade e pensão. Eu já tenho uma séria restrição, uma séria dificuldade de compreender qual que seria efetivamente normas gerais de inatividade e pensão, sem que isso dialogasse com o pessoal da ativa, na medida que nós estamos falando de um produto, né, final que passa pelo pessoal da ativa. Mas e aí estabelece no artigo 42 que lei federal, né, complementar federal, será editada, mas que o artigo 17 da PEC diz que até que essa lei federal seja aprovada, aplica-se as regras de transferência de penatividade dos militares federais. E aí realmente acho que nós estaremos num grande prejuízo. Por quê? Esse artigo 17 não manda aplicar a lei federal, manda aplicar as regras de transferência de penatividade dos militares federais. Isso é bem específico. Não dá para pegar esse específico e dizer que é genérico, não é. E regra de transferência de atividade, eu tive cuidado de olhar tanto a Lei 6.880, quanto o projeto que altera essa lei, eles são tratados em capítulo diferente. As regras de transferência de atividade estão descritas lá no artigo 96, 97, num capítulo específico, que vai dizer da idade, uma série de coisas, mas que não dialoga com o artigo 50, que é do direito que está sendo reescrito agora, alterando para colocar lá como direito à proteção social, isso aí correto, e escreve o artigo 50A,
que cria o conceito de proteção social, que ficou excelente, e que diz que essa conta será paga pelo Tesouro. Essa mudança para os militares está correta, mas eu não consigo compreender que regra de transferência de atividade alcançaria esse benefício. Nem o conceito de proteção social, nem o direito à proteção social e muito menos a definição da conta Tesouro para pagar essa conta. Então, eu tenho levantado divergência não no objetivo, o objetivo nosso é o mesmo. Eu acredito no compromisso do Bolsonaro, que foi o de garantir a simetria ou similaridade ou mesmo tratamento em relação à Previdência, mas o projeto que vem para cá, em absoluto, nós podemos chamar de reforma previdenciária dos militares, é corretamente definido como reestruturação de carreira. Acho que, já falei, acho que foi um equívoco político mandar para cá, né? Em 2016, no governo Temer, com o ministro Jungmann, nós fizemos esse debate e não houve um encaminhamento, acho que corretamente. Mas, portanto, a minha preocupação é com o texto da PEC 06, não com o objetivo, não com o que se propõe em relação aos militares estaduais. E aí eu aproveito essa audiência, me desculpa, Kelma, de estar também trazendo um problema, na minha perspectiva, dos militares estaduais, não com relação ao objetivo, nem com relação ao compromisso, não com relação à convergência que nós buscamos, mas o que de fato o texto permite fazer. E aí a minha divergência são duas e fundamentais. A transferência para a União da competência legislar exclusivamente, privativamente, sobre a atividade de pensão, não consigo ver como separar isso em dois entes federados, não vejo como dois entes federados em momentos diferentes legislar sobre o mesmo tema, um para os inativos, outro para o da ativa, e haver coincidência. Sabemos, e aí, secretário, ninguém aqui começou ontem o trabalho, né? Nós sabemos da pressão dos governadores para que o governo federal aproveite seu capital político para fazer, sem sujar a mão dos governadores, né? Os governadores estão declarando apoio, eu falo com muita tranquilidade, porque eu fui convidado para uma reunião da bancada mineira com o governador Zema, e na pauta estava lá, aprovem para nós a reforma da Previdência. Então, o governador não estaria aqui pedindo para nós aprovarmos a reforma da Previdência se fosse efetivamente para garantir algum direito nosso para nos beneficiar. Óbvio que é numa perspectiva de que algo vai ser retirado de nós. Então, eu conheço e reconheço a pressão dos governadores, mas precisamos de discutir o texto. E espero que o governo esteja aberto para essa discussão de texto. Eu posso estar 100% errado, mas se eu não estiver errado, o texto está. E aí a gente precisa de buscar essa convergência. Mas quero aqui cumprimentar a Kelma, com toda a equipe aqui dos praças das Forças Armadas. Eu acompanho o trabalho seus, né? Na época do movimento da busca da convergência da adesão em torno da candidatura do Bolsonaro, a Kelma era chamada lá em Juiz de Fora de Bolsonaro de saia, tá certo? Pela defesa intransigente que ela fazia e faz das Forças Armadas. Então, alguém que tem uma identidade na luta com o projeto, com a defesa intransigente que o Bolsonaro sempre fez aqui das Forças Armadas. Então, nós não podemos, inclusive, deixar, até por lealdade ao Bolsonaro, nós não podemos deixar que isso avance dessa forma aqui. Não é uma questão de combater Bolsonaro, às vezes a gente é confundido ao fazer uma crítica ao texto, ao buscar uma alternativa de texto, ou até mesmo fazer uma reivindicação, é confundido com situação e oposição. Eu faço militância de classe há 20 e tantos anos, com governos com convergência e com governos sem convergência. Fazemos com amigos, com inimigos, tá certo? Então, a divergência não pode ser traduzida em posicionamento político nem ideológico a favor ou contra, mas quem sabe, possa ser traduzido como um apoio, para que não se cometa o erro que, historicamente, vários governos cometeram, né? E, nesse momento, é preciso, voltando aqui ao objeto dessa audiência, voltar ao texto da reestruturação das Forças Armadas, para que nós possamos olhar para essa classe. Eu acompanho a situação, tem os QESAs, tem os especialistas, certo? Aí se faz uma legislação que faz um corte, faz uma segregação de massa, não é nem na Previdência, é na carreira. E aí nós não podemos realmente concordar com isso, e mais uma vez me coloco à disposição para que a gente possa. Eu preciso de compreender, né? Eu falo que entendo bem o nosso estatuto, que entendo bem a nossa política remuneratória, ajudei a escrever o decreto, fazer a tabela, isso eu sei, lá de Minas Gerais. Eu preciso de compreender, mas quero dedicar tempo para compreender, para que eu possa ajudar nessa construção dessa mudança aqui, que eu acredito que teremos sucesso na medida que há um compromisso político e público colocado pelo Bolsonaro de valorização
dos militares e não pode ser só dos generais. Tá certo? Eles merecem também, ninguém aqui está negando isso, mas que não pode ser nessa perspectiva. Muito obrigado e obrigado, secretário, por ter permitido eu falar antes de Vossa Excelência. Senhor Leonardo, com a palavra. Obrigado, presidente.